ele tá me enforcando, ele, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é aqui nesse local a pedido de uma mulher. Ela relatou para mim o que aconteceu com ela neste local, né? Ela mesma contou tudo o que aconteceu com ela. Gente, foi horrível o que aconteceu com essa mulher aqui. Ela falou assim que ela morava aqui embaixo, um pouco mais para baixo aqui, diz ela que mais ou menos aqui para baixo, 1 quilômetro e pouco por aí, ela morava aqui embaixo. E daqui até na cidade dá uns 4 quilômetros. E ela falou assim que as coisas difíceis na roça, né? Porque assim, plantava as coisinhas, não dava o suficiente para se sustentar. Então ela arrumou um trabalho na cidade de diarista. Então ela ia 3 vezes por semana na cidade fazer diária. O marido dela trabalhava na roça, ela ajudava ele também. Mas os 3 dias da semana ela fazia diária na cidade. E ela ia de bicicleta. Ela ia cedinho de bicicleta e depois à tardezinha ela voltava. Diz ela que o dinheiro ajudava muito nesses 3 dias de faxina que ela ia fazer, né? Ajudava muito ela. E ela falou assim que ela podia comprar as coisas dela, né? Então ela se empolgou em trabalhar isso. E também ajudar o marido dela a comprar uma mistura, comprar uma coisa para dentro de casa, né? E como eles trabalhavam na terra dos outros, não tinha um lucro bom, né? Era alguma coisinha. E aí ela se acostumou, né, a fazer esse trabalho, já estava trabalhando já mais de 1 ano na cidade. E um dia, como todos os dias, ela levantou cedo, foi para o trabalho e depois ela estava vindo tardezinha. Diz ela estava começando a escurecer quando ela estava passando aqui pela frente, né? Ela falou assim para mim: Rose, uma coisa que me perturba muito, né? Eu nunca mais fui uma mulher de verdade, né? Da maneira que eu pensava antes, com felicidade, depois que isso aconteceu comigo. E ela vinha descendo de bicicleta e ela viu quando saiu um vulto do meio desse matagal aqui, que nós estamos pertinho aqui da estrada. Saiu um vulto e pulou nela. Aí ela percebeu que não era um vulto, era uma pessoa mesmo que derrubou ela da bicicleta, segurou ela e ela começou a morder ele todo, ela mordia ele, ela tentava se livrar dele. Ele arrastou ela com bicicleta e tudo, jogando a bicicleta ali na beirada mesmo da estrada e veio arrastando ela para dentro. Ela disse que ficou toda machucada, porque ele arrastava ela pelo cabelo, pela boca. Diz que enfiou a mão assim, porque ela foi morder a mão dele, ele pegou e fechou a mão da boca dela, quase quebrando os dentes dela. Foi horrível, até arrastou ela um pouco para dentro, né? E ela começou a gritar. E ele tentava tampar a boca dela, ela mordia, e ela gritava muito, né? Aí ele viu que ela estava gritando muito, né? Então ele resolveu, não posso falar aqui, né? A ela. Só que ela não desistiu, ela era uma mulher forte porque ela andava de bicicleta, né? Ela pegava peso, ela carregava, ajudava o marido dela a carregar sacos de café, sacos de cimento, que eles faziam as coisas. Então ela tinha força, ela não era uma mulher fraquinha. Por isso que ela lutou muito, foi o que ela disse para mim. Eu lutei muito, muito, tudo que eu pude fazer eu fiz. Aí ele foi tentar e começou a apertar, sabe, o pescoço dela. E ela começou a gritar muito para que alguém ouvisse, porque aqui era um local que tinha casas para outros lados aqui. Por isso que ele não queria que ela gritasse. E aí, na hora que ele grudou, mesmo assim, no pescoço dela, e ela enfiou a mão por dentro para não... Segurou assim, né? Que por dentro, ela falou, aonde ele estava segurando, para que ele não enforcar, entendeu? Ela. Então ela tinha umas defesas, eu fiquei boba, ela estava contando para mim, pro Theo, o Theo comentando com ela, falando assim, nossa, mas você se defendeu de todas, ela se defendeu de todas as maneiras. Foi.
né, de coisa. E quando ela enfiou a mão aqui, ele apertando assim, que ela ainda conseguia falar, ela gritava: me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, ele tá me enforcando, ele, me ajuda, me ajuda, me ajuda, tô passando mal, socorro, socorro. Ela gritava muito, muito, socorro, socorro. E passando um homem na estrada, escutou os gritos dela. E quando ele ouviu, né, de longe aqueles gritos dela, aquela agoniada, que ele viu que era um grito de uma mulher que estava sendo, né, eu até falei o nome aí, né, gente, depois até o corte, tá, moço? E ela, o que defendeu ela disse que foi segurar com muita força aqui, para que ele, na hora de apertar, a mão dela estivesse segura aqui, para não apertar muito. E ela disse que quando o homem escutou, ela estava gritando dessa maneira, né? Ele tá me tocando, ai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E gritava, e gritava, e gritava. E ele escutou aquilo, ele viu que era um grito de socorro. Então ele veio, entrou, teve coragem, né? Entrou dentro do matagal e se deparou com aquela cena. E ele estava tão eufórico ali em cima dela, já tinha rasgado a roupa dela, já estava tentando fazer isso, que ele não percebeu. Aí o homem chegou e foi defender a mulher. Só que ele estava, o homem que estava fazendo isso, estava com uma entendeu? Numa bainha na cintura. E ele ainda não tinha feito isso com a mulher ainda, porque eu não sei se ele estava esperando, o que ele estava esperando, né, para fazer alguma coisa com ela. Ele parece que queria primeiro possuir ela e depois ele foi o que ela disse para mim, para depois ele fazer alguma coisa com ela, né? E ela não lembra da cara do homem, ela não sabe quem é o homem, né? Não, esse homem apareceu, ela não conhece ele, ela nunca tinha visto esse homem na vida, principalmente porque já estava escurecendo, tanto é que hoje também está escurecendo, né? Para a gente identificar uma pessoa seria muito difícil, assim, na rapidez que ela estava sofrendo. E ela foi forte a se defender. E aí o homem, quando viu aquilo, o homem veio de lá e já foi pegando ele. E ele virou pro lado do homem, soltou ela, né, quando viu que estava sendo pego, virou pro lado do homem, tirou da bainha, né, e começou esse homem começou a gritar por socorro. Em vez de ser a mulher, quem estava gritando por socorro era este homem, que foi salvar ela. E o homem pedia socorro para ela: me ajuda, moça, me ajuda que ele vai me matar, né? E ela disse que com medo demais, ela saiu correndo para pedir ajuda. E ela se sente culpada porque ela disse que poderia ter pegado um pedaço de madeira, de um galho, um pau, e ter batido na cabeça do homem. Porque esse homem que entrou para ajudar ela estava passando, era conhecido aqui, vizinho, mas era conhecido assim, conhecido, não era amigo, não era nada. Mas ele veio até ali para salvar ela. E ele disse que fazendo isso com ele, e ela saiu correndo, ele só escutou quando ele gritou. Esse homem fazendo isso com ele acabou provocando o desencarne desse homem que não tinha nada a ver com a história, entrou para salvar ela. E ela escutou quando ele gritou ela, assim, que ela era uma né? Eu não vou falar o nome inteiro, você já sabe, né? Porque tomou por sua causa. É duro você não poder estar falando tudo, né? Mas você entendeu, né? Eu tomou por sua causa, me ajuda, e chamou ela porque ele entrou para salvar ela e ela correu. Então ela se sente culpada porque ela correu dele. Ela correu de tudo aquilo, ela foi buscar ajuda. Mas ela disse que até ela buscar ajuda, até ela gritar lá, até ela sair correndo, né? E com medo do homem, porque o homem já estava furando, né? O outro. E ela falou: ele vai escapar e vai me pegar. Daí ela saiu gritando e depois ela se enfiou no meio do matagal para se esconder. Porque se ele alcançasse ela, ela também ia. E ela se sentiu muito mal por isso, porque o homem veio salvar ela, perdeu a vida, ficou bravo com ela no final, xingando ela porque ela correu e não ajudou ele. E ela se sente muito mal por isso. E nisso que ela saiu correndo, que ela se escondeu,
Ela viu quando o homem veio correndo, pegou a bicicleta dela, porque esse homem ele estava de a pé, ele não estava com nada, ele estava andando de a pé, parece que estava procurando ou estava vigiando ela. Aí ele pegou a bicicleta dela e correu, entendeu? Só que quando ele estava subindo de volta, né, para a cidade com a bicicleta e com todos aqueles gritos que tem mais gente que morava aqui para cima, hoje não tem mais. Começou a aparecer gente sabendo o que está acontecendo, cercaram ele na estrada. Cercaram ele na estrada para saber o que estava acontecendo, que grito que era aquele. Ele falou, não sei, eu estou correndo porque eu escutei uns gritos, estou com medo. Ele falou, não, aí seguraram ele ali para saber o que estava acontecendo, vamos lá ver, vamos lá ver. Aí ele teve que descer junto, disfarçado, né? Mas aí, como como era a boca da noite, já tinha escurecido, eles não repararam e depois que eles olharam bem o homem estava sujo, tudo vermelho, né? Vou falar assim, estava todo vermelho. E ele perceberam que eles tinham alguma coisa a ver, que esse homem tinha alguma coisa a ver. Eles grudaram ele e já seguraram ele para saber o que havia acontecido, desceram para saber o que estava acontecendo, lá mesmo já juntaram um monte de gente, já amarraram ele, falou que ele tinha algum problema, porque ele estava daquele jeito, né? Aí encontraram a mulher ali chorando, a mulher contou o que aconteceu, né? Que é essa mulher que me convidou aqui, gente. Tudo isso que ela passou aqui, essa mulher está viva, ela me contou o que aconteceu aqui. É um trauma dela que ela falou assim que não consegue superar, não consegue superar, principalmente porque ela não ajudou o homem que salvou a vida dela. É por isso que ela pede muito que eu viesse aqui ajudar. Muito mesmo, porque ela tem um sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa, ele destrói a pessoa, né? E ela contou pro pessoal ali, eles cataram ele, esse homem, já saíram daqui, já batendo nele, mas não chegaram a provocar o desencarne dele. Arrastaram ele, chamaram, né, as autoridades, eles vieram, levaram ele, e ela não conhecia esse homem apareceu aqui. Eu não sei se ele seguia ela da cidade, não sei se ele viu entrando ali, ele morava na cidade. E ele tinha já uns antecedentes, como que fala lá, assim, já tinha passagem pela polícia. Não foi condenado, mas tinha umas passagens assim de agressão, dessas coisas, com a esposa, essas coisas assim, tá? Não era de desencarne, que ele provocou o desencarne, não. Agora, desse sim, ele provocou o desencarne. Então eu acho que ele era não sei dizer, né, o que esse homem era. Ela nunca tinha visto ele na vida. E ele queria só fazer isso com ela, né, queria se aproveitar dela, vou falar assim. Mas eu creio que no final ele ia acabar fazendo mesmo, que ele estava, né, na bainha, né, falando bainha, vocês sabem o que é. Então acho que no final ele ia acabar fazendo isso. Não sei também, né, do pensamento dele. Mas ele disse que ele tinha, quando ele teve que confessar que foi ele, que não tinha outro jeito, ele disse que tinha desejo por ela. E que ele via ela passando e ele tinha esse desejo de ficar com ela, só isso, e ela não aceitou. Poderia ter ficado com ele, não tinha acontecido nada disso, mas não, ela bateu nele, ele estava machucado também, ela mordeu ele, ela se defendeu de todas as maneiras, que nem eu falei, a chance dela, que ela não chegou a ser, né, porque ela enfiou a mão por dentro da mão dele, e ele tentava tirar, e isso que segurou para que não chegasse ao final aqui, né, Então é triste o que ela contou para mim, e ela com lágrimas nos olhos disse assim: Rose, estou com lágrimas nos meus olhos, porque cada vez que eu relembro tudo isso que eu passei, que não era para mim estar viva, e que esse homem salvou a minha vida, e eu deixei ele lá. Eu poderia ter enfrentado ele, mas às vezes não, né, gente? Se ela voltasse para enfrentar, ele podia também ter feito com ela. A gente não sabe o que poderia acontecer, mas no pensamento dela, ela poderia ter salvado o homem que salvou a vida dela. Só que o homem já bravo com ela, porque ela correu, quando viu que ela estava correndo e ele gritava para ela socorro, e ele xingou esse nome feio dela e falou que ela ia deixar ele aqui. Ele veio salvar ela e ela simplesmente ia deixar, e ele veio assim a óbito. E a gente está aqui para fazer essa investigação, porque ela fala assim, depois que nós mudamos de lá, que a gente não estava mais morando lá, né? A gente ficou sabendo que aquele matagal ficou assombrado. Ela falou assim, isso tá me corroendo por dentro.
Já pensou se esse homem está lá sofrendo? Eu sou culpada? Eu falei para ela, não, você não é culpada, né? A gente nunca sabe das nossas atitudes que nós vamos tomar na hora do perigo, nós não sabe. Isso é rápido, é assim, ó, é no passado de um dedo, né? Assim, ó, pá, você já não sabe mais o que você está fazendo, você fica desesperada. Então, mas o importante é a gente estar aqui, né? Para saber se realmente tem espírito aqui, se é o espírito desse homem que está precisando de ajuda, né? Então a gente vai passar o K2, tá bom? E se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês. Que Deus devolva para vocês em trilhões de vezes. Com muita paz, muita alegria, muitas bênçãos e muita prosperidade na vida de vocês. E saúde abundantemente na vida de vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos ligar o K2. Vamos passar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Oh, ainda tá de dia, mano. Tá. Olha, Lá a gente. estrada. Lá em cima é a estrada, ó. Não é longe, tá? Ela foi arrastada até aqui. Por isso que dá para ouvir de lá os gritos dela, ela falou. Já tá escurecendo. Já tá escurecendo. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, tá bom? É com respeito que entramos aqui. E esse aqui é o lugar exato, tá? Exato. Neste local aqui que tudo aconteceu, tá? Ela disse que era mais fechado aqui, né? Nesse tempo. E o bom quando a gente chega assim, fica melhor para a gente entrar dentro do matagal. Porque quando a gente chega já de noite, a gente já entra meio cismado, né, amor? Senão... Ó, tá dando sinal. Ó. Tá dando sinal, gente. Tem presença mesmo de espírito aqui, ó. Vamos pegar o Spirit Box, amor? E já vamos iniciar e oferecer ajuda. Vamos pegar os aparelhos e já iniciar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, que era a nossa ajuda, sim, voz de homem. E você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos com o anjo e a mentora aqui para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós, para que a gente possa se comunicar? Moisés, foi o que eu entendi. Moisés, nós estamos aqui hoje porque a gente sabe que tem um espírito que aparece aqui no meio desse matagal. E esse espírito é você que aparece aqui, é o seu espírito. Eu. E você é o homem que salvou uma mulher de ser aí provocado o desencarne dela, né? Ela estava sendo e você salvou essa mulher. Só que o homem que estava tentando fazer isso com ela acabou provocando o desencarne seu. Eu quero saber se é você, se você é o espírito desse homem. Sou eu. Sou eu. É ele mesmo. É o homem. Primeiro eu quero falar para você que eu sinto muito. Estou aqui com todo o amor no coração para ajudar você. Você foi um herói salvando essa mulher. Ela pediu para mim vir até aqui, tá? Ela não aconteceu nada com ela, né? Ela
foi bem machucada, mas ela não aconteceu nada com ela. Ela está viva, tá? Ela está encarnada, você salvou ela, né? Mas ela correu para pedir ajuda, que foi o que ela falou para mim, tá? E este homem acabou provocando o seu, né? Desencarne. Você salvou ela, mas veio a óbito. Então, sinto muito por isso. E ela se preocupa muito, ela sofre muito por ter corrido e deixado você aqui. Você pediu socorro para ela também, né? Quando viu que foi o que ela falou para mim. Ela não ajudou. Ela não ajudou, né? Ele falou, ela não te ajudou. É isso que você está dizendo. Que ela não te ajudou. Você pediu socorro, mas ela não te ajudou? Isso. Entendi. É assim, ela... É na hora do pânico, do medo, porque ela já tinha sido, ela estava quase já, né, ali tentando se soltar desse homem gritando. Ela entrou em desespero, só que ela correu para pedir ajuda. Ela correu para pedir ajuda. Ela disse que você chegou até escutou quando você gritou bem alto para ela, chamando ela de desga, que ia deixar ele, que vai deixar eu aqui. E ela disse que quando ouviu aquilo, ela se sentiu mal porque ela continuou correndo, entendeu? Para correr com medo do homem escapar daqui de você e ir lá pegar ela. Mas a intenção era chamar pessoas para vir ajudar. Porque tinha pessoas que moravam aqui perto. A intenção não era deixar você do jeito que deixou. Mas foi muito certeiro aonde o cara furou, né? Vamos falar assim. E você veio a óbito. Ela pede perdão para você por não ter conseguido te ajudar. Ela sofre muito por causa disso. E ela falou, pede perdão para ele, que eu não consegui ajudar ele. Você consegue perdoar ela? Por favor. Não, ela sabe que foi salva por você, mas ela sofre muito por você ter falecido. Sim. Eu sei que você acabou desencarnando com raiva dela por ela não ter ajudado você. Mas você foi um herói para ela. Para ela, ela foi um anjo que enviou você. Mas o que dói nela é saber que você foi enviado, mas infelizmente não veio a ficar vivo, né? E ela pediu para mim vir aqui porque ela ficou sabendo que esse matagal aqui é assombrado, né? Porque de tudo que aconteceu aqui. Este homem, ele foi preso. Ela nem conhecia esse homem, nem sabia quem era. De longe ele estava seguindo ela. Né? Ele nem morava aqui por perto, morava na cidade. Então ele já estava vendo os horários que ela passava aqui. Ela pediu para mim vir aqui com lágrimas nos olhos. Ela falou que ficou viva, mas ela nunca mais foi feliz por saber que ela não te ajudou. Até por isso que ela pediu, né, perdão para você. E ela disse assim, Rose, vai lá, se for ele, ajuda ele. E eu fiquei muito feliz de você dizer que sim, que quer ajuda, né? Neste momento que esse homem estava fazendo isso com você estava ali salvando ela e ele estava ali, não sei se você ainda consegue lembrar de tudo isso, você não conseguiu se defender, né? Neste momento você viu que você realmente ia desencarnar? Você chegou a sentir isso? Sim. Eu sinto muito, né? A gente às vezes quer falar algo que vai confortar, né, o espírito, mas o espírito sentiu isso, ele não teve jeito, ele sentiu que ele ia desencarnar.
Doeu? Doeu? Foi doeu, amor, que ele falou? É. Doeu. A doeu que você fala, vou falar, furada, né, que você levou, né? Neste momento doeu. E você sentiu, então, que, olha, eu sinto muito por tudo. Por tudo mesmo, tá? E o que eu posso fazer para você agora é ajudar você a sair daqui. Que é o nosso intuito, ajudar o espírito. Você consegue perdoar também esse homem que fez isso com você? Eu sei que é difícil, porque o que ele fez com você foi muito sujo, né? Então, mas perdoar ele, porque ficar aqui também sofrendo não vale a pena. E como você quer ajuda, sabe lá o que já aconteceu com esse homem, ninguém sabe, né? Diz ela que não viu mais falar dele, ele foi preso, depois não falaram mais dele, ela não sabe mais e ela não quer saber dele. Então, você consegue perdoar ele? Sim. Demorou um pouquinho, eu fiquei nervosa, desculpa, gente. Eu quero muito ajudar ele, sabe? Tadinho, ele ajudou ela. Então, e você quer pedir perdão também? Para Deus. Muito importante isso, né? E ela falou assim que você morava não muito aqui perto, né? Você estava passando por aqui. Era um conhecido, não era amigo, vocês só se via, né? E você foi muito heróico de entrar aqui e fazer tudo isso. Uma coisa que eu não perguntei para ela, porque ela estava muito chorona, muito nervosa, é se você era casado. Eu esqueci de perguntar para ela, você era casado? Sim, ele é casado. Tinha filhos? Dois. Dois filhos. Agora dói mais ainda o coração, né? Porque assim, ele deixou dois filhos. Eu não sei o que dizer sobre tudo isso, gente, né? Porque a mulher sofre por não ter ajudado, né? Ele ficou aqui sofrendo e deixou dois filhos, a esposa. Não tenho explicação e não tenho comentário sobre isso. Eu tô chocada porque eu ouvi o que ela falou para mim, que foi feito com ela, e também agora ele tendo um coração bom, porque assim, ele pode ter, nesse momento que você desencarnou, você ficou com raiva dela, por ela não ter te ajudado, você pode falar isso, confirmar? Eu falei, mas não fiz a pergunta para você, se você, neste momento, você ficou com raiva porque ela correu. Sim, ficou com raiva. Por isso que você xingou ela. Você xingou ela porque você ficou com raiva. Mas foi no momento que na hora você pensou que você veio salvar ela e ela deixou você acontecer isso com você. Foi isso que você pensou, né? Você se arrepende de sentir raiva, de ter xingado, de sentir essas coisas? Você se arrepende? Sim. Isso é muito bom. Quero sair? Ele quer sair daqui, amor. Ele falou, quero sair.
e você vai sair, tá bom? Você consegue ver o anjo mentora que está do nosso lado? A luz do anjo da mentora? Isso, meu irmão. São eles que vão encaminhar você, tá bom? Eu e o Theo, a gente vem para ajudar, para saber o que aconteceu. Mas eu e o Theo não salva ninguém, nós não temos esse poder. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. E o anjo, né, de luz, nossa mentora, vai encaminhar você. E nós vamos deixar para você uma água e uma vela. A água significa a pureza que mata a sede. A vela é luz para você que está na escuridão, tá? Você aceita? Eu posso deixar a água e a vela para você? E nós vamos deixar. Vamos pegar agora a água e a vela para você e você vai seguir em paz o seu caminho e não vai aparecer aqui mais para ninguém, tá bom? Segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você. Oh, tadinho. Nós que agradecemos. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Moisés, né? Estava aqui preso, né? Eu não consegui entender muito bem, porque eu acho que por causa da raiva, do ódio que ele sentiu na hora dela não ajudar ele, alguma coisa, né, assim, porque ele disse que sentiu isso. Mas ele conseguiu aí, né, ajudar a mulher. E ela vai ficar muito feliz de saber que ele foi encaminhado, né, que ele foi para um caminho de luz. Eu sei que ela vai melhorar, ela é uma pessoa triste, porque ela se sente culpada. Mas o importante agora é ajudar o espírito, ele vai ser encaminhado e nós vamos orar por ele agora. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Moisés, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, com todo respeito, se o Moisés conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecido ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.